na dor eu clamarei. És tudo que eu preciso. Pra mim, a vida és. Pra mim, a vida és. Eu te exaltarei, sobre tudo estás. Só Jesus, só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Quando o sol se levanta, só Jesus Cristo. Até o fim chegar, és tudo que eu preciso. Cristo, não há outro. Pra mim, a vida és. Pra mim, a vida és. Eu te exaltarei, sobre tudo estás. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Se eu for abandonado, você faz eu caminhar. Se provar na fornalha, se a bonança me cercar, há um nome a quem me apego e que vou anunciar. Só Jesus Cristo. Só Jesus, meu Cristo. Só Jesus pra mim, a vida és. Pra mim, a vida és. Eu te exaltarei, sobre tudo estás. Só Jesus Cristo. Só Jesus, meu Cristo. Se eu for abandonado, com sem paz eu caminhar. Se provado na fornalha, se a bonança me cercar, há um nome a quem me apego e que vou anunciar. Só Jesus, meu Cristo. Só Jesus Cristo. Só Jesus pra mim, a vida
Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou-se, o Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Outro nome igual não há. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Deus, toda a terra se prostrará, Deus. Todos os principados e potestades, o céu e o inferno, se prostrarão e declararão, Senhor Pai, que Cristo é o Senhor para a tua glória, porque só isso glorifica o teu nome. Cristo exaltado sobre todas as coisas, porque Ele é a tua imagem, Ele é a perfeita imagem do seu ser, a exata expressão que tu és. Em cada beleza de Cristo nós vemos a tua beleza, Pai. Aleluia. Nem mesmo a morte se pode impedir. O véu se rasgou, levou-me a Deus. O céu o adora e não me cordeiro, pois consumado tudo foi. Ele não tem rival. E mais não tem
Amém, irmãos. Queria convidar os irmãos a orar. Bluetooth desconectado. Não precisa de... Não precisa. Vou deixar carregado. Eu gosto de usar amanhã. Amém. 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 Hoje nós vamos falar sobre a última das 7 igrejas da Ásia Menor, a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, verso 14. Apocalipse 3, verso 14 ao 22. Nós vamos falar sobre a última das igrejas. Essa série de mensagens que o Senhor Jesus fez às 7 igrejas da Ásia, que alcançam todas as igrejas no mundo inteiro, tanto de forma geral quanto de forma particular. E hoje nós vamos falar sobre a igreja que não deveremos ser, a igreja que não devemos ser, que é a igreja de Laodiceia. Eu vou falar sem o microfone mesmo. Acho que eu estou precisando, como o pastor falou ontem, colocar para fora. Apocalipse 3,14. E hoje nós vamos falar sobre essa igreja, que é o oposto da igreja que a antecede, que é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia não recebe nenhuma repreensão do Senhor Jesus. A igreja de Laodiceia não recebe um elogio do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que o apóstolo Paulo, por isso que o apóstolo Pedro disse que o apóstolo Paulo dizia coisas que eram difíceis de se compreender e que as pessoas pervertiam para a sua própria condenação, porque os escritos de Paulo são muito profundos quando ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha o que Paulo diz. Você pega todos os males da sociedade, da vida humana, e talvez não pareça, mas todos os males eles têm uma raiz. Conflitos, guerras, término de relacionamentos, homicídios, adultérios, tudo de ruim que acontece na vida humana tem uma raiz. A raiz ela fica debaixo da terra. Muitas vezes a gente não vê. Você vê uma árvore, você vê as folhas, você vê o tronco, você vê o fruto, mas não vê a raiz. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escreve a Timóteo e diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui nós vemos a única das igrejas da Ásia que o Senhor Jesus afirma que ele está do lado de fora. O Senhor Jesus aqui está dizendo: eu não estou no meio de vocês, porque vocês só estão preocupados com o dinheiro. E eu estive meditando hoje, refletindo sobre a minha própria vida, como isso é perigoso, irmãos. Nós tirarmos Cristo do centro das nossas vidas e colocarmos o dinheiro. E eu queria convidar os irmãos a orar um pouco comigo. Santo Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos conceda um coração humilde nessa noite. Nos ajude, Jesus, a depender de Ti como crianças de colo. Não me deixe, Senhor, falar nada que venha de mim mesmo. Não me deixe falar nada, Senhor, que venha afastar alguém de Ti. Só o Senhor sabe, Senhor, das angústias e aflições que cada pessoa aqui enfrenta, das dificuldades, das debilidades da fé. Começar de mim, Senhor. Por isso eu oro para que o Teu Espírito Santo, Pai, nos visite e nos encha, Pai, com a Tua graça, Senhor Jesus. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque quando pensamos que é o fim, quando pensamos que vamos desistir, Pai, o Senhor, mais uma vez, renova a Tua misericórdia sobre as nossas vidas e estende a Sua mão salvadora, como estendeu a Pedro, quando ele clamou: salva-me, Senhor. Nessa noite, Pai Santo, nós clamamos como igreja: salva-nos, Senhor. Nós clamamos, Jesus:
Salva-nos, Senhor, de nós mesmos. Salva-nos, Senhor, de pecarmos contra Ti. Salva-nos, Senhor, do amor ao dinheiro. Todos nós, Senhor, somos inclinados a amar o dinheiro. É tão difícil, Senhor, viver desprendido dos bens materiais e agarrado aos bens espirituais. É tão difícil viver essa vida. Só a Tua graça e a Tua sabedoria podem nos conceder, Pai, essa dádiva de ajuntar tesouros no céu. Só o Teu Espírito Santo pode vivificar isso em nosso ser interior, Pai. De outra sorte, sairemos da Tua presença como jovem rico, triste, porque as coisas materiais não dão espaço para as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por isso, Pai, eu peço a Tua ajuda, o Teu socorro bem presente na hora da angústia. Que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos contemplar a face de Jesus e nos maravilhar, Pai, com Jesus Cristo. Pois nesse mundo só encontramos aflições e temores e angústias e pecado, mas em Cristo encontramos a verdadeira paz. A paz que o mundo não pode dar, mas que Cristo, o príncipe da paz, tem prazer em nos conceder. Abençoa, Senhor, a Tua igreja com a visitação do Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja com a Tua presença maravilhosa. Abençoa, Senhor, a vida de Dila. Abençoa, Senhor, a vida de Lane e de César. A vida de todos os enfermos que se encontram na Tua igreja, Senhor. Nós oramos como igreja para que aqueles que estão enfermos de alma encontrem alívio, Pai Santo, em Jesus Cristo. Oramos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo nos conceda a graça de nos maravilharmos em Ti e por Ti, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Nos conforma, Senhor, a imagem do Teu Filho, Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Nós vimos que o Senhor Jesus sempre começa trazendo a mensagem ao mensageiro da igreja. É assim que Ele escolhe se revelar ao seu povo. Estas coisas diz o Amém. Então Jesus se revela como aquele que tem o Amém. Essa expressão aqui no hebraico significa, Jesus quer dizer que Ele é aquele que detém a última palavra. A Bíblia diz em Provérbios 16:1 que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. A Bíblia diz que muitos desígnios nascem no coração dos homens, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Jó já dizia: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E Jesus mostra aqui que Ele é o Amém. É Ele que tem a última palavra sobre tudo e sobre todos. É Ele que determinou o dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte. É Ele que determinou o dia em que nascemos carnalmente e o dia em que, se já nascemos ou se ainda vamos nascer espiritualmente. É Ele que é o portador do novo nascimento. Ele é o autor e o consumador da fé. Por isso aqui Ele se apresenta: estas coisas diz o Amém. Estas coisas diz aquele que detém a última palavra. Quando assim que nós fecharmos os olhos nessa terra, nós ouviremos a sentença final das nossas almas do próprio Senhor Jesus. Ele é o Amém. Ele vai dizer Amém para quem entrar no reino dos céus pela morte vicária de Cristo na cruz. E Ele vai dizer Amém para aqueles que descerem ao inferno pelos seus próprios pecados. É Ele que vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Ele não vai dizer: olhe, você andou um tempo comigo e depois você me abandonou. Não, Ele vai dizer: você nunca se relacionou comigo. Ele vai dizer:
vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim. E ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, recebam por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Por isso que o Sermão do Monte, nós vimos domingo em Mateus 6, nos ensina que a gente tem que se ocupar muito mais com quem nós somos em secreto do que com quem nós somos em público, porque Deus é o público dos nossos pensamentos. Por isso que ele vai dizer que quando vamos dar esmolas, a nossa mão direita não pode saber o que a esquerda faz, que quando a gente vai orar, a gente não precisa orar na frente das pessoas, subir no monte, se pôr de pé no meio da igreja, porque quando a gente vai para um lugar secreto de oração, onde está só a gente e Deus, e não tem ninguém olhando, Deus está lá contemplando o nosso clamor. E Deus que nos vê em secreto, nos recompensará. Ele disse que quando nós jejuarmos, nós devemos fazer de tudo para que as pessoas não percebam que estamos jejuando. Porque o nosso jejum é uma abstinência do alimento da terra para uma fome e sede do alimento do céu, que é Cristo. Então nós vemos aqui, irmãos, que Jesus é o Amém. Ele é que detém o verdadeiro diagnóstico sobre as nossas vidas. É com o que Ele está pensando que nós devemos pensar nessa noite. Pois os homens dão diagnósticos errados acerca das pessoas. Pôncio Pilatos colocou diante da nação de Israel 2 homens. Um homem que era Deus e nunca pecou, nunca mentiu, nunca teve um olhar impuro, nunca cobiçou, só fez o bem. Ele ainda estava ensanguentado, com a coroa de espinhos, vestido um manto escarlate de chacota, e colocou do lado dele um criminoso, um réu confesso, um assassino, Barrabás. E Pilatos perguntou aos homens: o que vocês querem que eu faça com esse homem? Jesus: crucifica-o, crucifica. E o que vocês querem que eu faça com Barrabás? Solta Barrabás, solta Barrabás. Ou seja, foi o próprio Jesus que disse isso: aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Aquilo que é desprezado pelos homens tem um grande valor diante de Deus. Quem foi o maior homem nascido de mulher? João Batista. João Batista não era valorizado pelos homens. Ele era apenas uma voz que clamava no deserto. Mas ele era o maior homem nascido de mulher. Ele era perseguido por causa da justiça. Ele era caluniado, difamado, maltratado. E esse era um bem-aventurado. Ao passo que os fariseus, que eram vistos como homens justos, estavam debaixo da ira de Deus. Então, o que nós vemos aqui, irmãos, na igreja de Laodiceia, é que o diagnóstico de Deus é diferente do diagnóstico dos homens. Talvez se a gente entrasse nessa igreja, a gente diria que Deus está nesse lugar. Porque essa igreja era uma igreja rica. Nessa igreja você não ia sentar numa cadeira de plástico. Você ia sentar numa cadeira altamente acolchoada, de couro. Nessa igreja você não ia sentir calor. Você ia estar no ar-condicionado central. Nessa igreja você não ia sentir um profundo desejo de ajudar os necessitados, porque nessa igreja não tinha necessitados. Muito pelo contrário, você ia chegar nessa igreja e você ia ver nessa igreja um ambiente social para se fazer bons negócios. Eu já frequentei igrejas assim, em que muitas vezes o próprio pastor chama você para fazer bons negócios. Olha, você dá o seu dízimo aqui todo mês, você dá seu carnezinho, bota seu nome na campanha e fique tranquilo que todo mundo da igreja vai comprar colchão na sua mão. Estou falando isso de um pastor que já fez isso com meu pai. A igreja de Laodiceia é uma igreja rica, é uma igreja pomposa, é uma igreja onde provavelmente você seria tentado a congregar. Mas é uma igreja que o mais importante não estava lá, irmão Fábio, a presença de Jesus.
ele vai dizer que ele estava onde nessa igreja? Do lado de fora. E a igreja de Esmirna, que era pobre, que não tinha nem dinheiro para pagar as contas direito, Jesus disse: vocês de Esmirna são ricos. Então, uma das coisas que nós vemos aqui nas 7 igrejas da Ásia, olhando um paralelo entre Laodiceia e Esmirna, nós vemos claramente o que Jesus ensinou na parábola do rico e do Lázaro. A igreja de Laodiceia é um símbolo do rico da parábola. A riqueza traz uma sensação, irmãos, de que você não precisa de mais nada, de que você está bem, de que você é feliz, de que você está farto. Como você acha que vai buscar o prêmio da Mega da Virada, o ganhador? Você acha que ele vai buscar triste, chorando, depressivo? Você acha que ele vai consultar um psiquiatra para entender a luta que é ir no banco sacar 300 milhões de reais? Ele vai triste? Não. Ele vai feliz. Mas ele não sabe que essa felicidade vai durar um só momento. E depois vai vir uma tristeza que jamais terá fim. Ao passo que uma pessoa, irmãos, que tem Cristo, essa pessoa detém uma felicidade que começa em vida e só vai crescer até a eternidade do céu. Por isso que a proposta que Jesus faz a essa igreja aqui é uma proposta comparativa. Essa é a única igreja que Jesus pega e faz uma comparação. Ele está dizendo: e aí? É como, por exemplo, um leilão. Nós vemos isso no filme de Policarpo. Ana estava sendo vendida como escrava. E aí uma pessoa chegou e disse: eu dou tanto. Policarpo chegou e disse: mas eu dou outro tanto. E ele comprou Ana. Aqui é como se Jesus está dizendo: e aí, o que é que o mundo te oferece? Diga aí. O mundo te oferece riqueza? O mundo te oferece prosperidade? O mundo te oferece todas as glórias e as pompas? Mas daqui a pouco você vai morrer. Você pode ganhar o mundo inteiro, de 120 você não passa. Mas eu tenho uma contraproposta que rebate essa proposta do mundo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Por isso que a promessa de Jesus a essa igreja é uma promessa comparativa. Olhe, toda a glória que o mundo te oferece não se compara com a glória que há de ser revelada para os filhos de Deus no céu. Você vai se sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então aqui o Senhor Jesus faz uma comparação. Toda essa riqueza que o mundo está te oferecendo, todos esses prazeres que o mundo está te oferecendo, vai durar só um pouco de tempo. Você vai beber uma gota de prazer e vai beber o mar da ira de Deus. Como aquele rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. E Lázaro vivia à margem do rico, desejando as migalhas que caíam da mesa do rico e ninguém lhe dava nada. Como se não bastasse, além de pobre, Lázaro era doente, pois os cães vinham lamber as suas feridas. Mas a Bíblia diz que o rico, que não tinha nome no céu, mas tinha um grande nome na terra. Esses dias morreu o homem mais rico do Brasil, e o banqueiro mais rico do mundo, Joseph Safra, dono do Banco Safra. A fortuna dele foi avaliada em 116 bilhões de reais. Só a mansão dele valia não sei quantos milhões lá em São Paulo. Ele deixou 3 filhos e uma viúva. Onde você acha que esse homem acordou? O Brasil todo ouviu o nome dele, Joseph Safra. Ele era um bilionário que gostava que ninguém soubesse que ele era rico. Ele não era esbanjador. A vida dele era curtir a fazenda dele, a casa dele, a família dele. Era um homem de poucos amigos, mas ele morreu. Você acha que ele está no céu? Bom, se ele está no céu, não vale a pena negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus. Ele está no inferno.
como aquele rico da parábola. Ele acordou imediatamente lá. Ele não foi como os adventistas dizem, ele não foi para o sono da alma. Ele não foi como os católicos dizem, ele não foi para o purgatório. Ele foi imediatamente para o inferno. É a história, ou alguns chamam de parábola, que Jesus conta lá, o rico e o Lázaro. Aquele rico morre e acorda onde? No inferno. E Lázaro, quando morre, ele acorda onde? Na bem-aventurança eterna. Então, o que Jesus está falando aqui para a igreja de Laodiceia é que eles estão cegos. Cegos por conta dos bens materiais. Quem aqui já leu a parábola que é a raiz para todas as outras parábolas? Jesus disse que se você não entender essa parábola, você não vai entender nenhuma outra parábola do reino. A parábola do semeador. Qual é a característica do terceiro tipo de solo? Ele ouve, ele compreende, ele cria raízes, ele cresce, mas na hora de dar o fruto, o que nasce? Os espinhos. O que são os espinhos? Jesus disse: o engano das riquezas, o fascínio das riquezas. Sufocam a palavra e a palavra fica infrutífera. Olha o que Jesus fala, o engano das riquezas. Porque a riqueza é um grande engano. Porque na verdade, por mais que você tenha muitos bens no seu nome, você de verdade não tem nada. Porque nem a vida é sua, é um dom de Deus. Nem o oxigênio é seu, é um dom de Deus. Por isso que Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então aqui nós vemos, irmãos, o perigo de esquecermos que as coisas espirituais têm um valor, assim como as coisas materiais também têm um valor. E Jesus começa dizendo aqui: a testemunha fiel. Jesus foi a fiel testemunha de Deus. Ele jamais pecou, ele jamais negou a Deus. E verdadeira, ele quem revelou a verdade de Deus, sendo ele mesmo a própria verdade. O princípio da criação de Deus. Então Jesus começa se apresentando como a razão da nossa vida. Jesus mostra aqui o propósito do livro de Gênesis. O que é o livro de Gênesis? A criação. Ele diz aqui que ele é o princípio da criação, ele é o propósito da criação. Então, qual é o propósito de toda a criação? Se relacionar com Cristo, glorificar a Deus por meio de Cristo, agradar a Cristo, amar a Cristo, obedecer a Cristo, seguir a Cristo. Ele é o princípio da criação de Deus. Tudo foi feito para mostrar Jesus. Deus só criou os céus e a terra porque os céus e a terra existem para mostrar como Jesus é bonito, como Jesus é real, como Jesus é belo. Deus só criou o sol porque o propósito do sol é nos mostrar que existe uma luz e a luz do mundo é Jesus. Glória a Deus. Deus criou todas as coisas com o propósito de refletir ao homem a beleza de Jesus Cristo. Por isso ele é o princípio da criação de Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Até as coisas invisíveis foram feitas para mostrar a glória de Jesus. Até os principados e potestades existem para mostrar a beleza de Jesus, o poder de Jesus, porque Jesus vai destruir o próprio Satanás com o sopro da sua boca. Tudo foi feito por ele e para ele. Tudo. Todos os reinos, todas as soberanias, todos os governos foram feitos para mostrar a beleza de Jesus. E você e eu fomos feitos para mostrar a beleza de Jesus, não a feiura do pecado. Por isso que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar uma nova vida, para que, unidos com Ele na sua morte e ressurretos com Ele na sua ressurreição, mostremos ao mundo que nós somos o sal da terra e a luz do mundo.
que nós somos um povo comprado pelo sangue de Jesus, chamado por Deus para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Andar na luz não é um fardo, andar na luz não é um peso, andar na luz é um privilégio. Imagine numa caverna escura, a gente está lá numa trilha, e numa caverna escura alguém acha uma lanterna. Essa lanterna é o quê? É um privilégio. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, irmãos, nós vemos aqui que Jesus é o princípio da criação de Deus. Ele é o princípio da sua criação. Você nasceu para Jesus. Como diz Cantares de Salomão, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E você pode tentar viver para qualquer outra coisa e você vai ter a mesma experiência que Salomão. É por isso que eu não gosto muito de ver testemunho de gente que era pobre, ficou rico, essas coisas, porque eu já tenho Salomão. Quem tem a Bíblia tem tudo que lhe é necessário para agradar a Deus. Para quê buscar riqueza? Para quê tentar bajular, conversar com o rico? Eu já sei que ele é vazio de coração. Porque Salomão disse que tudo é vaidade. Sem um relacionamento pessoal com Jesus, irmãos, o vazio do nosso coração só aumenta. A dor da nossa alma só aumenta. Porque o vazio da nossa alma é do tamanho de uma pessoa, a pessoa de Jesus. O princípio da criação de Deus. Ele é o propósito de Deus ter criado tudo. Agora Jesus se apresenta, o noivo se apresenta à sua noiva. Conheço as tuas obras. Olha que coisa, irmãos. Às vezes a gente se esquece que Jesus é uma pessoa, que Jesus existe, que Jesus tem sentimentos, que Jesus fica triste, que Jesus fica alegre, que Jesus sorri, que Jesus chora. Ele se encarnou justamente para mostrar isso, que ele é uma pessoa. Quando Deus criou o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Justamente porque tem atributos dos seres humanos, que são atributos que têm origem em Deus, mas são comunicados ao homem, como a capacidade de se alegrar, se entristecer, a capacidade de sorrir, de chorar. Por isso aqui Jesus diz: conheço as tuas obras. Agora olha o que ele vai dizer. Jesus aqui vai usar uma linguagem, amados irmãos, que os cristãos em Laodiceia iriam compreender, porque a cidade de Laodiceia, geograficamente falando, ficava próxima a duas cidades. Provavelmente essa cidade foi evangelizada pelo apóstolo Paulo, está lá no livro de Colossenses. O apóstolo Paulo saúda os irmãos em Laodiceia. E essa cidade ficava próximo à cidade de Hierápolis e à cidade de Colossos, onde Paulo escreveu a carta aos Colossenses. E na cidade de Hierápolis, a água era quente. Na cidade de Colossos, a água era fria. Mas Laodiceia tinha um problema de encanamento na época. E a água, ela não era muito boa para se digerir, era uma água morna. Então Jesus traz um exemplo da realidade em que eles conheciam, para mostrar como estava a realidade espiritual deles. Jesus, ele não complica as coisas. Tem pessoas que gostam de falar bonito, tem pessoas que gostam de falar complicado para trazer a atenção das pessoas para si, mas o nosso propósito é trazer a atenção das pessoas para Cristo. E quanto mais simples for as nossas palavras, melhor. Quanto mais for fácil o acesso ao conhecimento, melhor. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus em nenhum momento queria mostrar alguma coisa para alguém. Jesus queria glorificar a Deus. Jesus não queria se aparecer. Jesus queria agradar a Deus. Porque nós sabemos, irmãos, que toda glória que não é para Deus é uma vã glória. Tudo que não glorifica a Deus é uma vã glória. O que é uma glória vã? É algo sem sentido. Você pode chegar lá agora, o irmão Paulinho, fazer um show na Fonte Nova agora com 80 mil pessoas e todo mundo gritar o nome dele, mas essa glória é vã.
Olhe como morreram os grandes ícones da sociedade mundial. Michael Jackson, Elvis Presley. As pessoas levantaram um clamor de multidões, mas essa glória era vã. Todos eles eram drogados. Precisavam de drogas para viver, porque eles não tinham aquilo que a glória de Deus na face de Cristo. Por isso que Jesus vai dizer aqui: conheça as tuas obras. Agora, olha o que ele vai dizer, irmãos: que nem és frio. Olhe, vocês não são como as águas de Hierápolis, nem é quente. Vocês não são como as águas de Colossos, mas vocês são morno. Você é morno, não é quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que é que Jesus está falando aqui, irmãos? É melhor, preste atenção, é melhor não fazer a obra de Deus do que fazer a obra de Deus de forma desordenada e relaxada. Seria melhor para Nadab e Abiú ficar quieto após o sacrifício que agradou a Deus de Moisés e Arão, ou ter tentado fazer a obra de Deus na carne, trazendo para o altar de Deus fogo estranho? Se eles ficassem quietos, a glória de Deus já tinha se manifestado, o fogo já tinha consumido o holocausto, o cordeiro já tinha sido morto, toda a congregação de Israel já havia se prostrado e adorado a Deus, mas eles, sem o cordeiro, essa foi a grande característica, eles não trouxeram o cordeiro, eles trouxeram o fogo que eles criaram e colocaram esse fogo no altar. Essa não era a forma de se adorar a Deus. Ele tinha que separar um cordeiro sem ruga, nem mancha, nem mácula, macho. Ele tinha que matar esse cordeiro e trazer esse cordeiro. Então o fogo de Deus iria descer e consumir no altar o cordeiro, como uma prefiguração da ira de Deus que desceria sobre Jesus, que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que foi que Nadab e Abiú fizeram? Não, o povo adorou a Deus, vamos fazer agora também a obra de Deus, numa euforia, talvez da juventude, numa euforia carnal. Vamos lá, vamos fazer a obra de Deus. Zelo sem entendimento. O que aconteceu? O fogo de Deus desceu, mas não tinha cordeiro para consumir. Matou Nadab e Abiú. Por isso que o que nós vemos aqui é isso. Malaquias 1:10, Malaquias disse: rapaz, eu queria um homem de coragem para fechar a porta do templo, para que vocês não viessem me adorar debalde, de qualquer maneira. É melhor que não se faça, irmãos, do que fazer da maneira errada a obra de Deus. Jesus disse: a seara é grande, tem muita coisa para fazer, mas ele disse: poucos são os ceifeiros. Faz o quê? Produz ceifeiros? Ora, pois, ao dono da seara, para que ele mande ceifeiros. Por quê, irmãos? É o nome de Deus que está em jogo. O que Jesus fala com Laodiceia aqui é o que Elias falou no Monte Carmelo. Elias sobe ao Monte Carmelo, lá em 1 Reis 18:21, e ele faz uma pergunta ao povo que chega no nosso coração hoje: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, segue-o. Ou seja, até quando você vai ficar em cima do muro? Jesus não é o Senhor, então siga Ele. Agora, se Mamon é o Senhor, então siga ao dinheiro, mas não fique achando que você pode servir a Deus e as riquezas, porque uma hora vai entrar em choque. Mamon vai dizer: eu quero o seu melhor. Jesus vai dizer: eu quero o seu melhor. Mamon vai dizer: olhe, eu quero o seu Isaac. Jesus vai dizer: olhe, eu quero o seu Isaac. E aí? Você vai dar o Isaac para quem? Como Abraão? Para Deus?
ou para o dinheiro, como Judas, como Demas, que amando o presente século, abandonou a Paulo. Uma pessoa pode amar o presente século sem amar o dinheiro? Não. Uma pessoa que ama o mundo, inevitavelmente ela ama aquilo que pode satisfazer as concupiscências do mundo, o dinheiro. Por isso que, como eu disse a vocês, Paulo foi um cirurgião do Espírito Santo, quando ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que é que Jesus está falando aqui, irmãos? Como é que o nosso corpo humano rejeita algo quando esse algo está fazendo mal? Quando é que a gente vomita? Quando a gente come uma comida estragada, passada da validade. Quando algo está dentro do nosso organismo nos fazendo mal. O que Jesus está dizendo aqui é que uma pessoa que está indecisa, uma pessoa que está em cima do muro, uma pessoa que está vivendo um cristianismo morno, ela está no corpo de Cristo fazendo mal. É o terceiro tipo de solo aqui, igreja de Laodiceia. O que é que um espinho faz? Quando você encosta no espinho, o que é que ele faz? Ele corta, ele fura. Então, dos 4 tipos de solo, o mais perigoso é o terceiro tipo de solo. Porque se você for ver, o terceiro tipo de solo, pelo menos na explicação da parábola, ele não sai da igreja. Ele fica lá, mas ele fica lá produzindo cardos e abrolhos, produzindo espinhos. Ele fica na igreja, mas ele só não dá fruto. Por conta do amor ao dinheiro. Agora, olha o verso 17, perceba, irmãos, olha o poder que a riqueza tem de mudar a mente do ser humano. Como é que aquele rico insensato pensava? Eu vou derrubar esses celeiros, porque ele recebeu uma grande colheita, vou construir novos celeiros, e aí eu vou dizer para mim mesmo: come, bebe minha alma, regala-te, pois tem muitos bens no seu depósito. Você acumulou muitos bens. Não é esse o propósito de todo comerciante? Ficar rico, acumular bens, fazer uma aposentadoria privada. Ele pensava que ele era inteligente. Essas pessoas no mundo são tidas como inteligentes. Como é que Jesus chama ele? Louco. Mas por que, Jesus, eu sou louco? Porque essa noite eu virei buscar a sua alma. E o que tens preparado para quem será? Sim, beleza, você ganhou esse dinheiro todo, mas e agora? No caixão você não vai levar nada. Até para você vestir uma roupa, vai ter que ter um coveiro para lhe vestir. Até para você entrar lá naquela gaveta, vai ter que ter um coveiro para lhe colocar. Essas roupas caras não servem para nada. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É isso que Jesus quer mostrar para essa igreja. A igreja de Laodiceia era a igreja que tinha o maior comércio de confecção da Ásia Menor. Por isso que Jesus vai dizer: olha, vocês pensam que vocês estão vestidos, aplicando aos dias de hoje, com camisas da Lacoste, com camisas da Tommy, com roupas de luxo? Pois eu digo, vocês estão nus. Para Deus, vocês estão sem justiça. É como aquela nudez do jardim do Éden. Ali não fala só da nudez física, fala da nudez espiritual, da pessoa que está sem justiça para entrar na presença de Deus. A pessoa que está sem a veste do Cordeiro, sem a justiça do Cordeiro. A verdadeira roupa que temos que vestir é a veste de Cristo. É a justiça de Cristo que nos veste espiritualmente e cobre todas as nossas vergonhas diante de Deus, que nos faz entrar na presença de Deus sem vergonha, porque nossa vergonha, nossa nudez, Ele levou na cruz, Ele morreu nu pelos nossos pecados, para que Ele ressuscitasse e nos desse uma roupa branca, uma roupa de justiça. E por
custou o seu próprio sangue. A roupa que nos foi dada, a roupa que o pai do filho pródigo mandou trazer depressa, a melhor roupa. Por isso que o que Jesus está querendo mostrar é: olhe, não se preocupe com a roupa que vocês estão usando diante dos homens, se preocupe com a roupa que vocês estão usando diante de Deus. Ele tem uma roupa maravilhosa para te dar, é a roupa que o Evangelho oferece. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vista essa roupa, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. Abandone os valores do mundo. Esqueça o que o mundo diz. O mundo jaz no maligno. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis como um bolo, como uma comida boa, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas com a mente do mundo, com os valores do mundo, você vai dizer que bênção é maldição, que maldição é bênção, como Esaú. Satanás vai vir, você nem vai perceber que é ele que está vindo, porque ele vai vir com tudo que sua carne quer. Você ainda vai dizer é bênção, quando na verdade é maldição. Quem disse que a satisfação dos nossos desejos carnais é bênção? Esaú estava com fome. Aparentemente foi bênção o prato de lentilha. Tinha chegado da caça. É bênção. Meu irmão aí, todo nerdzinho, só anda com a mãe, aprendeu a cozinhar com a mãe. Isso é coisa de homem, rapaz. Homem é caçador. Aprendeu a cozinhar esse Jacó. Jacó, que não era bobo nem nada, fez um prato de lentilhas. Esaú disse, é bênção. Comeu o prato de lentilhas. Mal sabia ele que seria o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. Naquele momento que ele desprezou o direito de primogenitura, porque Jacó disse, eu lhe dou, mas você vai me dar o direito de primogenitura. Então ele disse, eu lhe dou, Jacó. E ele matou a fome do corpo e passou a eternidade com a alma faminta. Esaú agora está no inferno, com todos os seus sonhos realizados na terra, está sofrendo agora o suplício eterno da ira de Deus. Por isso que Jesus quer mostrar para a igreja de Laodiceia o que é sabedoria. O que é sabedoria, irmão? É ganhar dinheiro. O que é sabedoria? É conquistar o mundo inteiro. O que é sabedoria? É alcançar diplomas, é ter um grande nome. O que é sabedoria? Salomão disse, temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o dever de todo homem. Mas aqui, irmãos, nós vemos o que o mundo faz. O mundo inteiro jaz no maligno. Olha o verso 17. Pois dizes, a gente já está concluindo, estou rico e abastado. Olha que coisa. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Não é assim que o rico pensa? A pessoa que entra na igreja e tudo dá certo. Rapaz, depois que eu entrei na igreja, tudo prospera na minha vida. Então, ó, Deus é na minha vida. Eu entrei nessa igreja e a partir do momento que eu fiz um voto com Deus de dar o dízimo, Deus não deixou de me honrar e meus negócios prosperam. A pessoa pensa o quê? Que Deus é na vida dela. Quando na verdade esse é um sinal da desaprovação de Deus. A pior coisa que pode acontecer a um homem é quando Deus deixa ele ser feliz no pecado. É quando Deus deixa que todos os seus sonhos se realizem. Porque os nossos sonhos são diabólicos, mas os sonhos de Deus são perfeitos. Os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. Nossos sonhos são limitados, são passageiros, são contaminados pelo pecado, pelo nosso coração enganoso. Os sonhos de Deus são eternos, são muito melhores do que os nossos. Por isso que a Bíblia diz, entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia no Senhor. E o Senhor tudo fará.
Olha que coisa. Pois diz, estou rico e abastado. Olha que engano. E não preciso de coisa alguma. O irmão João conhece um senhor que morreu, porque disse que não precisava de SAMU. Né, irmão João? Ele disse que não precisava de SAMU. Podia se rebaixar e entrar no SAMU. Tinha encomendado uma Ferrari de São Paulo para entrar no SAMU. Eu sou homem de entrar em SAMU. Não preciso de coisa alguma. Será que não precisa? No inferno, aquele rico que pensava que não precisava de nada nem de ninguém, pediu uma gota de água. Ele precisava. Ele precisava de Deus. Ele precisava de arrependimento. Ele precisava de Lázaro para ele praticar boas obras. Os pobres, irmãos, não são maldição, são bênção. Para você aprender a bênção de repartir. Como Paulo disse, recordando as palavras do Senhor Jesus. Mas bem-aventurada a coisa é dar e receber. Ter um pobre do nosso lado não é um peso, é um privilégio. De ajudar, de ser a mão de Cristo a uma pessoa que precisa de ajuda. Mas o ser humano é tão mau que às vezes ele olha para um necessitado e ele vê o quê? Ixi, que peso, que fardo. Não, irmãos. Por mais que não seja nem cristão, façamos o bem a todos, mas prioritariamente aos domésticos da fé. Mas se Deus te supriu, se ajudou os domésticos da fé, e tem uma pessoa que nem é da fé e precisa de ajuda, você faz o quê? Ajuda. Como o quarto sábio naquele filme, que ajuda todo mundo, e Orontes fica indignado. Mas rapaz, esse último anel de ouro, esse último diamante, você vai fazer isso? Orontes, acho que ele pensava assim, né? É igual o filho de Quinho. Pai, matou a saudade hoje, sentou do lado do pai, o filho de Quinho. Orontes, quando fez os cálculos, rapaz, do jeito que esse homem está ajudando os pobres, não vai sobrar dinheiro do pãozinho, não. Quando chegar lá no hot dog de Dona Lúcia, acabou o dinheiro. Não, esse negócio está errado aí, viu? Mas isso é bom, irmãos. O quarto sábio, eu acho tão bonito no finalzinho. A filha de um amigo dele ia ser vendida como escrava. E provavelmente ia virar uma garota de programa. Ele era amigo do pai dela. E ele tinha a última joia rara que ele tinha preparado para dar para Jesus. Ele já estava chegando em Jesus. E aí ele pega aquela joia rara, compra aquela escrava e dá a liberdade para ela. E aí quando ele vai se encontrar com Jesus, quando ele se encontra com Cristo, ele vê Jesus morrendo no Calvário, e ele está pensando que ele não vai dar nada para Jesus. O próprio Jesus aparece a ele. E ele já morrendo diz: ô Senhor, eu não tinha nada para lhe dar. Jesus então diz: eu estive com fome, você me deu de comer. Tive com sede, você me deu de beber. Eu tive preso, você foi me visitar. Como, Senhor, eu estou de mãos vazias a cada vez que fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O que Jesus quer mostrar para a igreja de Laodiceia é o sermão do monte. Não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões minam e roubam. Hoje, eu e o irmão Quinho vimos um assalto na nossa frente, no centro da cidade. 2 jovens passando, chegou o dono e levou e saiu correndo. Os ladrões minam e roubam. Quando acontece isso, e a traça e a ferrugem corroem, mas Jesus diz: tem um lugar que o seu depósito vai ser guardado até aquele grande dia. Não tem ladrão, não tem ferrugem, é no céu. Ajuntai para vós outros tesouros no céu, porque a traça e a ferrugem não corroem, e os ladrões não minam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. O tesouro da igreja de Laodiceia estava onde? Na terra. O coração da igreja de Laodiceia estava onde? Na terra. Jesus na igreja de Laodiceia estava onde? Do lado de fora.
do lado de fora. Por isso que a gente tem que ouvir o conselho de Paulo aos Colossenses. Se pois já ressuscitastes juntamente com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Você já pensou no céu hoje? Eu estou tendo tempo para pensar agora. Eu estava brincando ali com os irmãos que um monte de gente tirou o dia para me cobrar hoje. Ah, é hoje que ele prega, né? Vou fazer uma ligação para ele hoje. Eita Jesus, eu salva-me, Senhor. Mas você já parou para pensar no céu? Pensar nas coisas que são do alto. Glória a Deus. Já parou para pensar no trono de Deus? Nos serafins, nos anjos, nos remidos, Ana, Maria, Ruth, Isabel, Jeremias, Isaías, Jim Elliot, Ruth Sontelo, todos os cristãos do passado, os irmãos que morreram em Cristo. A gente tem que pensar nas coisas que são Glória a Deus. lá no céu. Uma coisa que não vai ter é pecado. Glória a Deus. Por isso que pensar no céu inevitavelmente irá nos levar a pensar em tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, tudo que vale a pena pensar. Porque a Bíblia diz: como o homem pensa, assim ele é. Glória a Deus. E não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz. Olha o que o dinheiro faz. Infeliz. Infeliz. Sim, agora Jesus usa a repetição. No hebraico, quando se repete, quer dar ênfase. Sim, Jesus diz sim, miserável. Jesus diz: você não é só infeliz por causa do dinheiro, você é miserável. Sabe o que é miserável? É o que Jesus fala no Sermão do Monte, mas do ponto de vista positivo, da pobreza de espírito. É aquele que não consegue fazer nada e necessita de outro para tudo. Do ponto de vista espiritual, isso é uma bênção. Nós precisamos de Cristo para tudo, até para botar uma camisa, até para dormir, até para beber uma água. Mas aqui o que Jesus está dizendo é algo mais forte. É que toda a pompa do mundo nos coloca no estágio de miserabilidade aos olhos de Deus. Um dos homens que mais estudaram a Bíblia do passado foi Agostinho. E ele disse: as riquezas terrenas estão cheias de pobreza. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ele só tem dinheiro. E tem gente que é tão rico, tão rico, tão rico, que ele só tem Cristo. Glória a Deus. E ele tem tudo que ele precisa para viver feliz na vida, na morte e na eternidade. Quando um santo morre, quando um crente morre, ele morre com quem? De mãos dadas com Jesus. Após a morte, ele acorda onde? De mãos dadas com Jesus. Aqui na terra, ele vive como? De mãos dadas com Jesus. Por isso que ele diz: miserável. Olha que coisa, irmãos. É assim que a gente pensa quando o ímpio chega do nosso lado? Você está lá, na luta, a bateria do carro arriou, aí chega aquele seu amigo, que você conhece da advocacia, aí ele chega assim com a BMW, e aí, meu irmão, esse velho pastor aí tá bom, né? E nem dá ajuda, nem a chupeta faz, para não contaminar o carro dele. Tchau, ó, já fui. Oh, que o Senhor Jesus te abençoe. Aí vem o quê? Salmo 73, Salmo 37. Que nada, bom é a vida do ímpio. Que nada, bom é o ímpio que peca e tudo dá certo na vida dele. Que faz maldade e tudo dá certo na vida dele. Eu passei por uma situação na minha família que meu pai renunciou a uma causa milionária. O propósito de Deus. E ele renunciou dizendo que a fábrica não ia mais fornecer mercadoria para ele. Pois bem, uma pessoa que não sofreu nem metade dos danos que ele sofreu dessa empresa, botou na justiça, ganhou 3 milhões e já está comprando na empresa de novo.
Aí o que é que vem na mente da gente? Rapaz, Jesus me ama não. Jesus ama é Chico do Colchão. Esse ele ama. Que ele faz uma maldade dessa e tudo dá certo pra ele. E a gente é uma luta. Que vai entregar um baú, o baú tá com defeito. Vai entregar um colchão, sobe na corda no quarto andar. Mas essa é uma realidade, irmãos, que é duro na hora. É difícil a gente enxergar, olhar para um rico e dizer miserável, pobre, cego e nu. Parece que Satanás tem um poder de persuasão na hora que a gente murmura mesmo. E a gente depois diz, meu Deus, cai em si como filho pródigo. Me perdoe, Senhor, porque eu estou murmurando. Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Eu tenho Jesus, eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho os irmãos, eu tenho a Bíblia, eu tenho a igreja, eu tenho louvor, eu tenho tanta coisa boa. Até do ponto de vista material, tem um cafezinho de quinta, tem um pão nosso de cada dia. Deus é tão bom, irmãos. Mas Satanás conseguiu convencer um homem que o paraíso estava ruim no jardim do Éden. Tamanho é o poder dele de persuadir o ser humano. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, olha o que Jesus diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. O que Jesus está dizendo é: pare de se preocupar em comprar bens materiais e olhe para mim para eu te dar o verdadeiro tesouro, que é o tesouro espiritual. É o que ele disse ao jovem rico: se queres entrar na vida, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. O que Jesus está dizendo aqui é: pare de comercializar algo que não tem valor, pare de investir numa terra entesourada para o fogo. Eu tenho para você um ouro refinado pelo fogo, um ouro puro. No céu as ruas são de ouro. Um ouro que jamais vai se desgastar. A vida eterna. O que é a vida eterna? É a vida que jamais acabará. Vestiduras brancas para te vestires. É isso que ele queria mostrar, o que a roupa que importa é o nosso coração puro, é o nosso coração em Cristo, é quando a gente perdoa, é quando a gente está com o coração limpo, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Que colírio é esse, irmãos? Uma cosmovisão correta acerca da vida. Se Jesus não derramar do céu esse colírio, esse Espírito Santo, a gente não enxerga as coisas como deve enxergar. A gente não vê o mundo espiritual como ele deve ser visto. A gente não foca nas coisas invisíveis que são eternas. A gente acaba caindo na tentação e focando nas coisas visíveis que são passageiras. Por exemplo, irmãos, nós estamos aqui, a gente está vendo muitas coisas no mundo físico, mas existe uma realidade do mundo espiritual. Existem demônios que estão agora mesmo maquinando uma forma da palavra de Deus não gerar fruto no nosso coração. Existem demônios que estão agora preparando astutas ciladas para nos afastar do lugar secreto de oração. Existem demônios que estão agora preparando astutas ciladas para você não estudar a Bíblia. Existem demônios agora preparando astutas ciladas para você chegar em casa e entrar num conflito com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com seu cachorro. O diabo entra em bicho também, irmão. Esses dias ele comeu, há um tempo atrás, eu fazia dieta, ele comeu meu frango. O diabo preparando uma contenda com um cachorro. O mundo espiritual é real, irmãos, e a gente tem que focar nele, nessa realidade. Ao passo que também tem os anjos. Os anjos, eles existem, eles assistem na presença de Deus e eles são enviados de Deus na terra.
Deus existe, Jesus existe, o Espírito Santo existe, o mundo espiritual existe. Spurgeon dizia que um sermão que não conduz a Cristo faz os anjos chorarem e os demônios sorrirem. Porque quando é que os anjos ficam felizes? Quando um pecador se arrepende. Então a festa no céu. Quando é que os demônios ficam felizes? Quando um pecador continua impenitente. É a festa dos demônios. É igual aqueles batuqueiros do carnaval. É os demônios dando risada. Ih, fulano foi para o culto, saiu da mesma forma que entrou, ou até saiu mais endurecido do que entrou. Vamos fazer nossa algazarra. Agora, quando um pecador chega com o coração quebrantado, confundido, contrito, ô Jesus, me perdoe, Senhor. Me perdoe por todas as vezes que eu te desonrei. Ô Senhor, me perdoe. Eu estou arrependido, Senhor, de todo o coração. Os demônios entram em pânico. Agora perdemos um amigo. Os anjos fazem uma festa. E Jesus sorri. E derrama o Espírito Santo. Porque a festa do céu, quando um pecador se arrepende. Pedro disse: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e recebereis o dom de Deus, o Espírito Santo. O colírio que vai fazer você enxergar o que Saulo não enxergava quando caiu as escamas dos olhos. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu estava perdido, mas eu fui achado. Eu não via aquele que mais me amava, que é Jesus. Verso 19, para concluir: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Olha que coisa, irmão. Quem aqui está sendo disciplinado por Deus? Eu. Olha que coisa. Às vezes a gente chega, né? Rapaz, saí da Centenário, fui para a Boca do Rio. Que luta. O pastor disse uma palavra dura. Olha, irmão, aquele pastor da Boca do Rio é cajado. E o João, eu queria ouvir coisas boas. Sempre levou daquele estudo. Isso é a prova do amor de Deus. Olha aqui, eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Olha que coisa. Deus nos corrige porque Ele nos ama. Jesus só diz palavra dura para a igreja de Laodiceia, mas é a igreja que Ele diz: eu te amo. Olha que coisa. Porque o amor de Cristo nos constrange. Uma igreja que estava toda errada, Jesus fala: eu estou te disciplinando só porque eu te amo. Ser, pois, zeloso. Agora olha o que Jesus diz: não menospreze a correção, não desmaie quando você for repreendido pelo Senhor, não despreze sofrimento. Você não precisa sofrer mais do que você já está sofrendo. Não perca tempo. Deus mandou a disciplina. Ele não quer ver você sofrer. Deus não é masoquista. Deus não é um pai ruim. Um pai que ama quer ver seu filho acertando. Um pai que ama não tem prazer. Ele chega na escola e diz: rapaz, seu filho é o pior aluno da turma. Seu filho só tira zero. Seu filho bagunça tudo aqui. O pai que ama de verdade, ele não vai sair feliz. Ele vai disciplinar o seu filho, mas ele não vai sentir prazer em dar desprazer ao seu filho. Ele vai mostrar o propósito da disciplina, para que ele possa sentir prazer de um mês depois chegar na escola e dizer: rapaz, o que aconteceu com seu filho? Seu filho mudou. Agora é o melhor aluno da turma. Agora não dá um pio na sala de aula. Agora respeita a professora, respeita os coleguinhas, faz o dever de casa. O que foi que aconteceu com seu filho? Porque eu preciso passar essa receita para os outros pais. O pai vai sair de lá como? Feliz. E ele vai sentir prazer em tirar esse filho da disciplina. Deus disse: olha, eu coloquei vocês 40 anos no deserto para que vocês aprendessem. Se vocês aprendessem em 40 dias, em 40 meses, eu tirava vocês. Mas foi porque teve que ser os 40 anos para que vocês aprendessem que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
O grande problema é quando a gente fica sofrendo, e às vezes acaba se acostumando com um sofrimento que não é o sofrimento que glorifica a Deus na nossa vida. É um sofrimento que Deus já está cansado. Meu Deus, 10 anos só tirando 0. Cadê? Bora subir pelo menos para um 5, para um 6, para um 7. Pelo menos começar a perdoar, pelo menos começar a tirar a raiz de amargura. Pelo menos começar a me agradar. Deus é um Pai amável. É por isso que ele diz aqui, ó, ser pois zeloso. O que é ter zelo? Ter zelo com a disciplina. Olha, meu filho, eu estou te corrigindo. E como é que Deus vai falar isso comigo, como se fosse um pai terreno? Em oração. A oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Você está sentindo alguma dor? Conte tudo para Jesus. Jesus não é como Eli, que julgou Ana. Quando ela orava e a sua boca balbuciava e julgou dizendo que ela estava bêbada. Não, Jesus sabe as nossas dores, tem prazer em nos acolher. Você está sofrendo, está doendo, você conta para Jesus, ele vai dizer: sim, meu filho, eu sei que está doendo, mas eu tenho um remédio. Faça isso, faça aquilo, deixe de fazer aquilo, comece a fazer isso, sua vida vai melhorar. A grande questão é que quando Jesus dá um remédio, a gente não é zeloso e se arrepende. A gente diz: esse remédio é ruim. Tem gente que está na luta. Qual é o remédio? Para a igreja, varão. Vai para Cristo. Não vou não. Vou para a igreja hoje não. Hoje eu vou ficar em paz. Hoje eu vou pedir umas 2 pizzas, dá cheiro de pizza, com borda de cheddar e catupiry, e ficar olhando para a cara de irmão, nada. Vou para casa, vou comer igual um boi. E o que acontece? Essa pizza se torna uma cisterna rota. Você come a pizza, quando acaba a pizza você está gordo, depressivo e com um vazio no coração, meu irmão, que está do tamanho do mundo. Digo isso por experiência própria, para que você não sofra o mesmo. Era melhor ter feito o quê? Vai para a igreja. Eu repreendo disciplina há quantos anos? Você foi zeloso, ó, tenha zelo. Você está sofrendo. Meu pai, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sentindo dor? Como eu faço para que essa dor passe? Se for uma dor da obediência, Jesus vai falar: é necessário, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se for uma dor da desobediência, Jesus vai dizer: obedeça, vai melhorar, acredite. É como um médico que fala: olhe, se alimente bem, vai melhorar a sua saúde. Faça uma caminhada, vai melhorar a sua saúde. Beba água, vai melhorar a sua saúde. Aí Jesus falou: obedeça, vai melhorar, ó. O povo de Ageu recebia o salário, sactel furado. O que foi que Deus disse através de Ageu? Só vai melhorar quando vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse vazio que vocês estão sentindo, que vocês comem e não sentem prazer na comida, vocês vestem, mas não se aquecem, e quando recebe o salário, recebe um sactel furado, é porque eu não estou sendo a prioridade de vocês. Sejam zelosos. É o que Deus fala lá em Ageu: subir ao monte, trazer madeira, trabalhem na obra de Cristo e arrepende-te. Não é ser zeloso e não mudar, é ser zeloso e mudar, se arrepender. Onde é que eu estou errando? Eu não estou honrando a Deus como deveria? Oh Jesus, me ajude a mudar. Que comece com pouco, que comece com pequenos atos que podem gerar grandes mudanças, pequenos momentos a sós com Cristo em oração, pequenos devocionais na leitura da palavra. Mas Senhor, me ajude a dar o primeiro passo para mais perto de Ti. Não é o que a Bíblia diz: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Dê o primeiro passo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Agora, olha o verso 20.
Eis que estou à porta e bato. Ó, tem gente que usa esse versículo para evangelizar. Esse versículo não é para quem não é crente, esse versículo é para crente que está sendo disciplinado por Deus, porque está trocando Jesus por mamon, está trocando Jesus pelo dinheiro. Irmãos, se tem uma coisa que eu já vi na minha vida e na vida de muitos cristãos, é que o dinheiro entrou, Jesus saiu. O dinheiro entrou, Jesus saiu. Quando eu digo, não é quando o dinheiro entra no bolso, não, irmão. É quando o dinheiro entra no coração. O dinheiro entrou no coração, Jesus saiu. Porque se o dinheiro entrar no bolso e Jesus estiver no coração, é bênção. A gente deu aqui o exemplo do quarto sábio, como ele usou o dinheiro para a glória de Deus. Mas nós vimos aqui uma igreja que Jesus estava do lado de fora, que estava preocupada com o dinheiro. Eis que estou à porta e bato. Olha, irmãos, as pessoas mais insensíveis que eu já conheci. É muito triste isso. Pessoas que perdem o carinho pelo pai, pela mãe, pelo irmão, por todos. São pessoas que colocam na mente objetivos financeiros e elas fazem de tudo para alcançar aquele objetivo. Acabou o amor. Na mente dessa pessoa só vai ter cifras. Não, eu tenho que comprar esse apartamento. Enquanto eu não comprar esse apartamento, eu não ajudo ninguém a não ser minha conta poupança. Eu tenho que trocar esse carro. Eu tenho que passar nesse concurso. Eu tenho que fazer isso. Mas você não tem que amar, glorificar a Deus, amar a Deus. Não. Agora eu tenho que ganhar dinheiro. Jesus saiu. Jesus foi embora. É por isso que Jesus disse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ó, se você abrir a porta do seu coração, se você que já conhece a verdade, se você já teve experiências comigo, que sabe que eu existo, que sabe que eu sou Deus, abandonar o serviço às riquezas, você vai ter uma comunhão comigo como você nunca teve antes. Você vai ceiar comigo, você vai ter comunhão comigo, você vai voltar ao tão sonhado primeiro amor, ao tão desejado primeiro amor. O que é que rouba o nosso primeiro amor? A Cristo, que é a essência do primeiro mandamento: o amor ao dinheiro. Por isso que eu vou concluir a pregação com a mesma forma que eu comecei. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Olha que coisa, irmãos. Isso é honra. Ceiar com o próprio Jesus. Aqui fala de comunhão. Comunhão. Me diga uma das passagens dos 4 evangelhos que dinheiro tirou o sono de Jesus. Que dinheiro foi o alvo de Jesus. Discípulos, 6 da manhã, vamos buscar dinheiro, pagar a conta. Bora, 7 da manhã. Passarinho que não deve nada a ninguém já acordou. Você vai ficar dormindo? Bora, pagar a conta, bora. Você viu isso em Jesus? Quando você me mostrar, eu quero aprender, porque eu já li Mateus, Marcos, Lucas e João algumas vezes e ainda não vi esse Jesus preocupado com pagar conta. Eu vejo Jesus fazendo a vontade de Deus, vivendo para a glória de Deus, obedecendo a Deus, e aí cobram dele imposto. Aí Jesus diz a Pedro: olha, Pedro, não é lícito cobrar dos filhos, mas para dar testemunho, vai lá no peixe, pega um denário no ventre do peixe e dá com o nosso imposto. Em fração de segundos, Jesus resolve uma questão material. Mas Jesus nunca se preocupou com dinheiro. Nunca. Nunca se preocupou com dinheiro. Por isso que a gente tem que olhar para ele. Porque se a gente olhar para a gente, misericórdia. Inclusive de mim. Falo por mim, misericórdia na minha alma. Tanta preocupação. Senhor, eu não vou conseguir assumir esse compromisso. Senhor, eu não vou conseguir pagar essa conta.
Senhor, eu não vou conseguir. Aí às vezes chega uma pessoa que precisa ouvir o evangelho do seu lado. Aí você está, rapaz, será que eu vou conseguir pagar o teu abono de serviço? Eita, Jesus, os preços subiu. E agora, Senhor? Eu vou pagar essa conta? É difícil, irmão. Você vai ver, não sai nada de Bíblia. E a pessoa precisa do evangelho do seu lado. Mas não sai. Porque a preocupação com as coisas desse mundo tira o nosso foco das coisas do reino de Deus. Isso que eu estou falando aqui, irmãos, não é algo para ser imitado, não. Isso é pecado. O correto é a gente esquecer tudo e pregar o evangelho. Evangelizar, fazer a obra de Deus, mas é difícil. Mas Jesus é o nosso referencial. O que a gente não pode é querer dizer que Jesus aprova isso. Ele não aprova. Ele não aprova. Ele não aprova quando nosso amor se esfria. Ele diz, olhe, vai lá pegar. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Vai lá pegar o primeiro amor. Concluindo. Ao vencedor, verso 21. Olha o que Jesus está dizendo. Se vocês vencerem, se vocês me seguirem e não seguirem as glórias desse mundo, o que é que João diz em 1 João 2,15? Não ameis o mundo, nem nada que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O mundo passa e todas as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nunca vai ter fim. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Toda a glória que o mundo te oferece, a que eu vou te dar, é muito maior. O que a Bíblia diz de Moisés, lá em Hebreus 11, que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, porque ele tinha em vista a recompensa. Moisés não foi bobo nem nada, ele não renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele não tinha em vista recompensa nenhuma, não. Moisés sabia que a glória que Deus tinha para ele era 1000 vezes maior do que toda a pompa que ele teria sendo filho da filha de Faraó. Se ele fosse filho da filha de Faraó, ele ia governar somente o mundo, que vai ser destruído pelo fogo. Mas como servo de Deus, juntamente com Cristo, ele vai governar na Nova Jerusalém. Ele já está governando na Nova Jerusalém. Pois a Bíblia diz, Paulo diz lá em 1 Coríntios 6, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo. Os santos vão participar do julgamento junto de Cristo, ao lado de Cristo, no tribunal de Cristo. É por isso que ele diz aqui, como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Isso é a verdadeira exaltação. Não é sentar na cadeira de governador do estado, de presidente da república, de prefeito. É sentar à destra do trono de Deus. Jesus disse o que é o ladrão da cruz. Quando ele se arrependeu, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ainda hoje, daqui a um pouquinho de tempo, você vai sofrer mais algumas horas. Fique firme. Ainda hoje estarás no paraíso. Você vai estar daqui a pouquinho reinando. Você vai dar cruz para o trono de Deus. Reinar juntamente comigo. Por isso, amados irmãos, que ele diz, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Essa noite tão amável, ao lado de irmãos tão amáveis. Oh Deus, eu peço que o Senhor, Pai, nos dê sabedoria. Sabedoria para que possamos aprender o que de fato tem valor aos teus olhos. Nos ajude, Senhor, a nos devotar a Ti, a não nos preocuparmos com o dinheiro, Senhor. Eu te peço, Senhor, nos ajude
a pensarmos mais no céu e menos na terra. Obrigado, Senhor, pela vida de irmãos e irmãs que o Senhor tem dado testemunho, Senhor, que é da vida dessas pessoas através da renúncia que essas pessoas têm feito por amor a Ti e a Teu Santo Evangelho. Que essas pessoas possam ser amadas, Pai, e bem cuidadas, pois um verdadeiro cristão é raro nesse mundo. Nos ajude, Senhor, a oferecermos a Ti o nosso Isaac, a oferecermos a Ti o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional. E nos ajude, Senhor, a renunciar a tudo que nos afasta de uma comunhão íntima e pessoal contigo. Nos ajude, Senhor, a abrir a porta do nosso coração e receber a Tua disciplina como prova do Teu amor, Senhor Jesus, para que possamos, Senhor, ver o Teu Espírito Santo inundando o nosso ser interior, Senhor, e nos dando essa certeza de que o Senhor está ceando conosco, comungando conosco, segurando nas nossas mãos, acordados ou dormindo, que nós não estamos só, mas estamos de mãos dadas com o nosso noivo, Jesus Cristo, que está conosco até a consumação do céu. Eu peço, Senhor, que o Senhor me ajude a fugir de toda aparência do mal, a cortar a mão, a arrancar o olho, se me fizer tropeçar, e a ter intimidade secreta contigo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a voltar a devoção a Ti. E nos ajude, Senhor, por amor a Ti, Pai, a não nos voltarmos em devoção ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz, Pai Santo, de todos os males. O amor ao dinheiro destrói as igrejas. O amor ao dinheiro destrói os casamentos. O amor ao dinheiro, Pai, destrói, Senhor, o ministério de muitos pastores, Pai Santo, que começaram tão bem aos nossos olhos, que pregavam com tanta convicção do céu, do inferno, Senhor, da volta de Jesus, de doutrinas tão essenciais. Oh, Senhor, mas a sempre se manter íntegro e fiel, para a glória do Teu santo nome, para que o Teu nome seja glorificado e para que o Senhor manifeste que há Deus em Israel, que o Senhor existe, que a regeneração existe, que mesmo em meio, Senhor, a inúmeros falsos cristãos e falsos mestres, existe o Teu remanescente fiel. Existe os 7.000 joelhos que não se dobraram, nem nunca se dobrarão diante de Baal. Mas como Sadraque, Mesaque e Abidnego irão se prostrar somente ao Deus de Israel, por mais que nos lancem na fornalha, Senhor. Se morrermos na fornalha, morreremos contigo. Se formos livres da fornalha, seremos livres contigo. E o mais importante, Senhor, é estar contigo na vida ou na morte, pois sem a Tua presença somos vazios de coração. Mas com a Tua presença, nosso coração é farto e alegre, sempre, Pai, pois a Tua alegria é a nossa força. Nos enche do Espírito Santo, nos dá uma noite de paz. Nos ajude, Senhor, a levar paz para a nossa casa. Nos ajude a caminhar contigo como menor e a viver uma vida que Te agrade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Graças a Deus. Amém, irmão. Agora o irmão com o Espírito Santo e diga para ele: o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Amém.